Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, como a alma desce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Como vocês acabaram de ver, nós não tivemos surpresa para vocês, que é a apresentação do Coral Milanês, do qual eu faço a oportunidade para convidar a todos que saibam ou não cantar, participar conosco. Porque nossa irmã Conceição nos disse, nos ensinou que nós não somos cantores, nós cantamos, o que é diferente. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e fazermos a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livre-nos de todos os males, físicos e espirituais. Em nome de Jesus, assim seja. Passar a palavra para o nosso irmão Nilton. Boa noite a todos. Saúde, bênção de Jesus para todos nós. Saúde e alegria. Quanta luz e quanta responsabilidade de tomar a palavra, né? Vem trazer a palavra, as explicações neste dia tão importante. Mas antes eu peço a Jesus para visitar a nossa casa, para tirar de nossa casa toda doença, toda perturbação e toda maldade. Trazer paz e harmonia entre a família, entre o casal, entre os irmãos, entre os filhos. E os jovens casais, que Jesus possa trazer para eles, além da alegria do casamento, casa para morar, emprego, saúde, e que possam receber os filhos de Deus como seus próprios filhos. E quando chegar o fim desta vida, ao devolver os filhos a Deus, possam fazê-los cheios de sabedoria e cheios de bondade. Rogo então as bênçãos de Jesus para todos nós. E, naturalmente, como eu sempre digo, tudo que está sendo dito aqui não faz parte do meu conhecimento. Não sou eu que estou falando. Estou repetindo as palavras dos sábios, as palavras de quem conhece. Então, o nosso trabalho está baseado no livro Iniciação, autor espiritual Lancelin, médium João Nunes Maia, e também o Evangelho de Jesus. Estamos trazendo, então, a história do jovem rico. E ele vivia em um palácio soberbo que se erguia na colina de Acra. Seus servos o amavam, respeitavam e consideravam demais,
e o serviam com lealdade, atendendo às suas necessidades, e amava as corridas de vida, aquelas carruagens compostas por 2 cavalos, e também as quadrigas, as carruagens compostas por 4 cavalos. E ele vivia contente e feliz, porque tinha muito dinheiro, e vivia praticando esportes. Os esportes eram a razão da sua alegria. Ele gostava de estar entre a multidão, gostava do prestígio, gostava de receber as flores do vitorioso, que sempre foi vitorioso nas suas corridas. Ele possuía entre os seus haveres muito dinheiro, muitas pedras preciosas, diamantes, rubis, safiras e grande quantidade de pérolas. Portanto, não se sentia, estava dispensado dos trabalhos físicos, vivia por conta dos esportes, por conta das competições. Parecia que nada lhe faltava, mas ele sentia uma sede de paz, ele sentia um vazio no coração, ele percebia que alguma coisa estava incompleta. Então, certo dia, quando a tristeza, a melancolia invadia o seu coração, depois de um dia de vitória nas competições, após os banquetes, após as honrarias, a riqueza, o mármore e o marfim, as joias, tudo isso parecia frio, parecia sem sentido na sua vida. Então, impulsionado pela sua consciência, impulsionado por uma voz que dizia no seu íntimo, ele perguntava: como fazer para completar este vazio dentro do meu ser, dentro do meu coração? E naquela tarde, já quase noite, a lua começava a iluminar a terra com seus raios prateados, quando o príncipe, este jovem príncipe, ouviu falar de um rabi, de um mestre, o mestre de Nazaré. E ele começou a observar esse mestre, desejando falar-lhe, e notou que o mestre estava abençoando e despedindo as crianças. E era o momento ideal, quando o moço rico, o príncipe de Jerusalém, se aproxima de Jesus e faz uma pergunta para ele e disse: mestre, o que eu devo fazer para viver para sempre, para alcançar a vida eterna? E Jesus disse para ele: mas por que você me chama de bom? Bom só existe um, que é Deus, o nosso Pai. Ele é bom. Mas eu respondo a sua pergunta: para viver para sempre, para ter felicidade, é preciso cumprir os mandamentos. E os mandamentos são estes: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai e honrarás também a tua mãe. Tudo isso tenho observado desde a minha infância, disse o moço de forma atrevida, como a menosprezar o mestre de Nazaré. No entanto, sinto que não me basta. As suas palavras, os seus ensinamentos estão poucos para mim, Jesus. Suas inquietações me atormentam um dia, labaredas de ansiedade me afligem. Está faltando, Jesus, alguma coisa na minha vida? Eu esperava encontrar no Senhor um conselho, uma orientação. Então Jesus olha para o moço, bem fundo da sua alma, e diz para ele: vai, vende tudo o que tens, reparte com os pobres, e vem e me segue, que eu vou te mostrar como você vai ser feliz.
Eu vou te mostrar como você vai conquistar a vida eterna. O pedido de Jesus, então, assustou o moço. Ele não esperava essa resposta. Ele queria uma solução simples, comprada pelo dinheiro, talvez um remédio. Mas o moço começou a pensar. Onde ele tinha escutado aquela voz antes? Aquela voz repercutiu muito forte na sua consciência. Ele tinha a nítida impressão de que já tinha escutado essas palavras, esta voz, sim, antes de reencarnar no plano espiritual. Ele tinha encontrado com Jesus, que havia lhe dado este mesmo conselho, porque esta era a prova desse moço, a prova da riqueza, a prova do desapego da riqueza. E aqueles olhos que este mestre possuía pareciam duas estrelas encantadas, emanando chispas suaves de luz e de vitalidade. Por fim, vencendo a própria resistência, o jovem disse: Senhor, o Senhor sabe que eu sou um atleta, sou conhecido por toda Jerusalém, e eu preciso, antes de fazer o que me pede, eu preciso fazer uma competição que já está planejada na cidade de Cesareia. Disputarei os jogos, colherei os louros da vitória para a minha pátria, Israel. Depois, então, eu voltarei para conversar com o Senhor. Jesus olha mais uma vez para os olhos do moço rico e diz para ele: eu não posso esperar. Hoje é o momento ideal para ti. Esta é a hora. Nem amanhã, nem depois. É agora. Mas o jovem se explica num jogo de palavras próprio da juventude. Senhor, eu adquiri recentemente 4 cavalos brancos, velozes como flechas. Paguei uma fortuna por eles. O preço de um palácio, 700 denários. Conduzirão a minha quadriga no circo nos próximos dias, na cidade de Cesareia. Tenho certeza de que vencerei, porque também contratei escravos para treinarem. Mestre, compreendes o que tudo isso significa para mim? Não temo dar o que tenho: dinheiro, ouro, pedras preciosas, propriedades. Estou disposto a abrir mão de tudo para ter paz. Mas eu não dou a alegria desta vitória. Esta vitória é minha, Jesus. Eu gastei muito, estou me preparando. E pela mente do jovem, em turbilhão, passava-se naquele momento muitas cenas de glórias, das conquistas que já aconteceram e daqui estava para acontecer dentro de uma semana, na cidade de Cesareia. Os amigos já contavam com a vitória, tanto esperavam pela sua vitória. Israel seria honrado pelo triunfo do seu mais jovem filho, do seu jovem príncipe. Ele podia sim renunciar à família, mas não ao tesouro da juventude, não às riquezas da vaidade atendida, aos seus caprichos. Seria necessário então renunciar a tudo isso para ser feliz, para ter a vida eterna? O jovem então começou a questionar. Recorda-se de que os amigos estavam esperando por ele na cidade para o banquete que já estava combinado. E num estremecimento de indecisão, ele se levantou e disse: agora não posso, perdão, Jesus, mas agora não dá. Indeciso, o moço parece oscilante ainda,
pesaroso pelo chamamento de Jesus. Mas ele se decide, com passos rápidos, quase correndo, desaparece na noite escura. Os evangelistas narram este episódio e dizem como esse moço sofreu ao se retirar da presença de Jesus. Triste, pesaroso, não poderia ser diferente, porque esse moço foi dado para ele a oportunidade de se salvar da morte do corpo físico, mas para isso ele precisaria adentrar agora mesmo no oceano da espiritualidade superior que Jesus estava convidando. Mas ele preferiu o brilho do mundo, ele preferiu o vazio das glórias do mundo. Uma semana se passa, preparativos, as bigas, as quadrigas, para uma importante competição na cidade de Cesareia. As trompas, as fanfarras, a alegria geral anunciam as festas públicas. Apostas são feitas sobre a mesa dos cambistas. Tudo fala de triunfo e de alegria, ao sinal do bandeirista, e diante do aplauso estrondoso dos presentes, partem os cavalos, agitados, puxando os carros com seus condutores. Chicotes estalam no ar, gritos, mãos firmes nas rédeas, suor, ansiedade, correria, e então, na tarde poeirenta, numa manobra infeliz, a quadriga vira e um corpo tomba na pista, e os cavalos em disparada, sem ter tempo de parar, despedaçam aquele corpo. A corrida prossegue. O povo esquece logo o perdedor e elege outro para venerar. Um outro campeão. O moço sente a vida ali esvair. O sangue empapa o solo. Os escravos o acodem e retiram-no da pista. Ele não mais consegue distinguir as pessoas. A gritaria da turba distante, uma névoa o envolve. Ele abandona o corpo estraçalhado e sem vida. Dois braços amigos o acolhem. E na acústica da sua alma, no delírio da morte, ele ainda escuta o convite de Jesus. Vem, segue-me hoje é o seu dia. Os séculos passaram e o moço rico reencarnou muitas vezes, muitas existências, muitas pátrias onde ele viveu, até conseguir atender ao chamamento de Jesus. Mateus, no capítulo 19, diz: E eis que, aproximando-se de Jesus, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Este é Fernando Miramês, o jovem rico, filho de um casal do norte da Espanha. Sua mãe era francesa, seu pai era português. Então, nas suas veias misturavam-se o sangue da nobreza de duas pátrias. Mas eles viviam no norte da Espanha, aquecido pelo sol. Ele foi o mentor espiritual do médium João Nunes Maia, aqui em Belo Horizonte, que orientou João Nunes Maia, o médium, desde o ano de 1958, quando manifestou pela primeira vez, durante uma reunião mediúnica na União Espírita Mineira. O mesmo jovem é Fernando Miramês. E através do médium João Nunes Maia, Fernando Miramês trouxe para nós
várias obras psicografadas de cunho evangélico e filosófico, tão úteis para o nosso conhecimento. Então temos a felicidade de saber que o jovem rico, também traduzido como mancebo de qualidade, viveu aqui em Belo Horizonte. Ainda vive, espiritualmente ainda vive, mas orientou o jovem médium João Nunes Maia. Então Milanês trabalhou com João Nunes Maia na Sociedade Espírita Maria Nunes, no bairro 1º de Maio, né? 1º de Maio, Prado, não? Não, 1º de Maio. Arão Reis, bairro Arão Reis. Eu frequentei lá um tempo. Só se mudou, mas era lá no bairro Arão Reis, logo depois do 1º de Maio. Lá que fabrica a pomada Vovô Pedro, né? Então, Jesus disse: por que me chamas bom? Bom, não há bom senão um só, que é Deus. E se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos de Deus. Guarda os mandamentos de Deus, pratica os mandamentos de Deus, e nós vamos ter felicidade. Então, Fernando Milanês vivia na Espanha no ano de 1642. Ele, muito inteligente, muito estudioso, sempre procurou notícias das Américas, dos povos das Américas, sempre estudou sobre as Américas. O seu coração estava no Brasil, principalmente no Brasil, na América do Sul. E ele se interessava em conhecer a história e a vida dos nativos da América do Sul. Ele se interessava por conhecer sobre a escravidão imposta aos nativos do Brasil pelos estrangeiros invasores. Ele estudava e conhecia a rebeldia do índio brasileiro, que não aceitava a escravidão, preferia a morte do que a escravidão. Ele acompanhou interessadamente a escravização do homem negro, trazido à força do continente africano, quando o estrangeiro atravessava o oceano para roubar-lhe a liberdade e vinha durante meses viajando acorrentado nos navios infectos, onde mais da metade desencarnava de doenças, de fome, e aceitava então passivamente as correntes, os açoites, e ao serviço daqueles que lhes impunham a escravidão, roubando-lhes a liberdade. Milanês ficava curioso em estudar as etnias do brasileiro nativo e do africano obediente e passivo. Então ele se colocava sempre no meio deste povo, à distância, mas pelo pensamento, através das leituras, através dos estudos. Mas o jovem disse para Jesus: quais são os mandamentos? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a receita da felicidade, a receita da consciência tranquila, da paz, da vida eterna, a receita que Jesus passou para o jovem rico e que passa agora para Fernando Milanês, passou para Fernando Milanês e que passa para nós. Então Fernando Milanês é amigo do rei Filipe IV da Espanha, e o rei manda chamar Filipe e passa para ele a missão de vir para o Brasil. Mas o jovem disse: eu já faço tudo isso desde a minha infância, por que eu não sou feliz? Por que eu ainda sinto a tristeza no meu coração? O que falta ainda, mestre, para eu ser feliz? As súplicas do jovem rico
repercutiu por mais de 1.600 anos, porque o rei é o rei. Filipe IV disse para ele: meu amigo Fernando, conheço os seus dotes e considero você uma pessoa amiga da família real, que conta com seus dotes intelectuais para defender os interesses de nossa pátria, Espanha. Reconheço em ti predicados e valores que te aproximam da perfeição. Contudo, meu amigo, observo que você, para mim, deve buscar além das virtudes, cultivar também a bravura, a tenacidade, o orgulho pela nossa nobreza e a tradição da Espanha, a luta pelas nossas posses, pela nossa riqueza, aumentando as riquezas da Espanha e aumentando o nosso poder. Filipe IV estava tentando corromper o nosso querido Fernando Miramês. Nossa nação, dizia Filipe IV, nossa nação é gloriosa e o destino dela é dominar o mundo. Sabe por quê, Fernando? Porque Deus está do nosso lado. Jesus Cristo escolheu a Espanha como trono da sua igreja. E através da igreja de Cristo nós vamos dominar o mundo. O rei continuou dizendo: sabemos que Portugal está se levantando. Eles montaram uma escola de marinheiros na cidade de Sagres, formando homens, navegadores, que estão espalhados para o mundo todo em busca de riquezas, em busca de glórias. Eu te ordeno, Fernando, ide, pois, meu amigo, ide para a terra do Cruzeiro do Sul. Você será os ouvidos da Espanha. Você será a boca do rei da Espanha. Você receberá instruções sobre o que devem fazer. Depois de tudo consumado, tereis a glória, tereis a riqueza, você será imortalizado pela história e tereis o reconhecimento de todo o espanhol. E em nome da Espanha, Fernando, eu te agradeço. Miramês escutou tudo, pacientemente, com o coração fervilhando, atento às instruções do rei. Era o mínimo que podia fazer. Mas ele sabia, ele conhecia muito bem Filipe IV, sabia muito bem das ambições de Filipe IV, e se sentia contrariado de ter que conviver com tanta hipocrisia dos reis. Mas, na sua intuição, na caixa acústica de sua consciência, uma voz dizia para Miramês: tende paciência, meu filho, a oportunidade está chegando, a oportunidade de você mudar-se para o Brasil, é a oportunidade de você conhecer as terras que tanto ama do Brasil, a fim de participar da preparação da pátria do Evangelho. Jesus escolheu Miramês para ser um dos trabalhadores da pátria do Evangelho. E enquanto o rei bebia mais uma taça de vinho, Fernando Miramês, esforçando-se para não transparecer as suas reais e elevadas intenções no íntimo do seu ser, quando disse para o monarca, depois de perceber que o monarca estava ficando confuso de tanto vinho, pelas falas, Fernando disse para si mesmo: eu sei perfeitamente, majestade, qual é a sua intenção. Mas não disse nada, apenas pensou. E abrandando mais a voz, disse: eu vos agradeço de coração, majestade. Eu sou muito agradecido pela oportunidade que o Senhor me oferece de conhecer novas terras, as quais já admiro mesmo antes de vê-las. Garanto a vossa majestade
que vamos fazer lá muitas coisas agradáveis a Deus, e curvando-se respeitosamente ante o soberano que o despedia entusiasticamente, Milanês retirou-se. E após mais de 1.600 anos, o jovem rico se retira da presença de um rei. Há 1.600 anos atrás, o jovem rico se retirava da presença de Jesus para buscar a glória. Agora, 1.600 anos depois, ele se retira da presença do poder, da autoridade do rei, para buscar a pequenez, o anonimato, a humildade na terra do Brasil. Então, Fernando Milanês, naquela noite gloriosa para ele, inesquecível, quando viu que estava começando a materializar a sua mais íntima inspiração, teve um sono tranquilo, fazendo uma viagem fora do corpo físico, parcialmente consciente, em sonho, Milanês foi levado pelos trabalhadores espirituais às terras brasileiras, atravessou o Oceano Atlântico, chegou no Brasil em espírito, envolvido em alegria, como acontece a toda pessoa que pratica o bem, que age em favor da humanidade. Então, no ano de 1649, em que reinava em Roma o Papa Inocêncio X, Fernando Milanês fez o seu desembarque no litoral do Brasil, no estado do Maranhão. Secretamente, na condição de turista, enviado do rei Filipe IV da Espanha, amável, como era natural dele, convincente, com palavras sérias e verdadeiras, já no barco, transbordando de alegrias, fez uma boa amizade com os escravos que carregavam sua bagagem e com os remadores. Então, Milanês iniciava o seu mandato no Brasil, junto de escravos e remadores, na pobreza. E um acontecimento muito interessante aconteceu assim que Milanês chegou na terra e desembarcou. Ele sentiu um desejo enorme de tirar suas botas e sentir a terra do Brasil. Emocionado, começou a chorar. E os índios que estavam por ali foram ver o estrangeiro que estava chegando, e um deles, o pajé, começou a dizer: Babaji, Babaji, apontando para ele e dizendo: Babaji, Babaji. E Babaji, na linguagem indígena, é uma lenda que trata de uma entidade espiritual que trata dos doentes, que trata dos enfermos das tribos. Então aquele pajé estava vendo o espírito que acompanhava Fernando Milanês no desembarque dele no litoral do estado do Maranhão em 1649. Esse espírito, Babaji, que atendia às necessidades dos escravos, negros e índios, estava presente, acompanhado daquele homem que amou mais o Brasil do que muitos de nós, e dedica a sua vida, dedicou a sua vida, como faz até hoje, em favor da nossa instrução, em favor do nosso bem-estar espiritual. Então, era na realidade um espírito que estava do lado direito de Fernando Milanês. Naturalmente, Fernando Milanês se sentiu cercado de novos amigos, se sentindo em casa, no meio das pessoas simples.
Então, apesar de ainda não falar a língua dos índios, ainda não falar o dialeto dos povos africanos, ele conversou demoradamente com eles, através de gestos, através da intuição, né? Então, ninguém suspeitava que aquele homem era um espião da corte espanhola, que estava a serviço do rei Filipe IV da Espanha, inicialmente. Então, em curto espaço de tempo, Fernando Milanês já havia aprendido a conversar com os índios, já havia aprendido a conversar com os negros africanos, e ele notou que havia rivalidade entre eles, e trabalhou intensamente para harmonizá-los, para trazer harmonia entre eles. E quem via aquele homem já queimado pelo sol, com suas vestes rudimentadas pela usança, misturado no meio do povo, jamais poderia imaginar a sua origem nobre, a sua origem espanhola. Para muitos, era apenas um homem simples, que vivia junto com os demais. Muito bem, então, certa noite, ele estava pensando, e Jesus disse-lhes: se queres ser perfeito, presta atenção, se queres ser perfeito, vai, vende o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Milanês estava pensando nessa palavra, meditando sobre essa passagem do Evangelho, que ele conhecia tanto, desde 1600 anos atrás. Ele observando as estrelas, como era de costume dele observar as nuvens e as estrelas. Então surgiu uma forte lembrança da Espanha, uma saudade muito grande da Espanha, onde ele era rico, porque tinha muitas fazendas, tinha muito terreno, muitas propriedades. Enquanto ele meditava sobre essa passagem do Evangelho, e ele ficava pensando: será que eu devo voltar para a Espanha? Será que eu devo me comunicar com o rei Filipe IV? Então ele sentiu uma voz que dizia dentro da sua consciência: filho, vai, vende todos os teus bens, distribui entre os pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. A mesma frase que o jovem rico escutou de Jesus. Fernando Milanês estava agora escutando no íntimo da sua consciência. Surpreso, sentia que aquela voz já era conhecida dele, com certeza, porque ele já escutava essa voz antes, quando Jesus disse para ele as mesmas palavras. Achava-se perdido no oceano dos séculos, do tempo de 1600 anos que passou. Contudo, a voz fez-se ouvir novamente e repetia: Fernando Milanês. Disse a voz de forma forte e firme: podes vender todas as suas posses na Espanha, distribua entre os pobres e os necessitados da tua pátria. Os daqui do Brasil, necessitando passar pelas provas renovadoras, precisam muito mais da sua presença, do seu carisma, do seu pensamento, das suas mãos trabalhadoras, do tesouro que você tem armazenado no seu coração. Eles não precisam do seu dinheiro, mas os da Espanha precisam. Distribua entre eles e fique aqui no Brasil, não volte para a Espanha. Então, Milanês resolveu escrever uma carta aos amigos da Espanha, pedindo para eles vender todas as propriedades, desfazer de todos os bens e distribuir todo o valor apurado entre os pobres e os sofredores da Península Ibérica. Então, daquele dia em diante, Milanês passou a viver num estado de consciência tranquila
E um estado de consciência tranquila é a única riqueza que acompanha o homem para sempre. O estado de consciência tranquila. E o jovem, ouvindo estas palavras de Jesus, conforme relata Mateus, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. 1.600 anos depois, Miramês conseguiu colocar em prática o que Jesus tinha pedido para ele. Miramês, então, passou a frequentar um grupo dos catequistas, por encontrar neste ambiente a prática dos ideais que ele desejava, de fazer o bem, de levar conforto e esperança para o africano escravizado e para o índio também perseguido e escravizado. E como resultado do seu trabalho, em 1680 foi promulgada uma lei, a Lei de Proteção ao Índio, ao nativo do Brasil. Então, Miramês, junto com os jovens escravos, visitava os casebres, onde tinha pessoas doentes, pessoas famintas, e ele, junto com esses jovens, levava recursos materiais, o conforto da sua palavra, os conselhos, e todos, então, começaram a tratar Fernando Miramês como o pai branco, ou o filho do sol, o homem que veio da luz, porque eles viam, eles percebiam uma aura luminosa em volta do corpo de Miramês, ainda no plano físico. Então, ao regressar, ele levantou a cabeça, olhou para as nuvens, como costumava fazer, e fazia sua prece, elevava o seu pensamento em oração, e pedia a Deus, o nosso Pai misericordioso. E quando ele orava, na casa onde ele estava, a dor serenava, a desarmonia assossegava, e ele, todos eles então envolvidos naquelas vibrações harmoniosas das suas orações. Mas, certo dia, Miramês, ao regressar para a sua casa, depois de visitar vários enfermos, passando à beira de um riacho de águas murmurantes, acompanhado, como de costume, por uma preta velha que o acolhia, ao passar beirando um barranco, onde havia uma vegetação muito densa. Ali, naquele barranco, ele foi picado por uma cobra venenosa, a cobra Jararacuçu, cobra mortal. Ele foi picado logo abaixo do joelho, desesperado, aflito. A preta velha, correu então para a aldeia, e lá havia uma curandeira. Então essa curandeira foi chamada para poder socorrer o homem branco, o pai branco. O nome dessa curandeira era Pari, e ela já tinha 90 anos de idade. O tempo que foi gastado para ir avisá-la, o tempo que ela gastou para juntar os seus apetrechos e voltar andando para chegar onde estava Fernando Miramês, passaram-se muito tempo. Mas Fernando tinha no seu embornal uma corda, uma pequena corda cheia de nós. Essa corda foi dada de presente para ele pela sua mãe, lá na Espanha ainda, porque a mãe era muito caridosa, devotada ao bem do próximo,
trabalhadora fiel da igreja, e um padre português que tinha o dom da cura, deu para ela esse cordão cheio de nós amarrados, deu para ela de presente e disse: irmã, com esse cordão eu fui curado muitas vidas, foi salvo muitas vidas, passo para as suas mãos, você agora é herdeira dele. E ela disse para a Milanês que quando o padre entregou para ela aquele cordão, das mãos do padre saíram chispas de luz azulada. E essas luzes azuladas ficaram presas nos nós deste cordão. Então Milanês, por intuição, lembrou deste cordão, tirou do imortal e amarrou na perna, para impedir que o sangue envenenado circulasse pelo corpo. Então, quando a velha Maria, a velha curandeira de 90 anos, chegou, encontrou Fernando Milanês vivo. Então ela pegou algumas raízes, começou a mascar. Depois tirou da boca aquelas raízes mascadas, colocou os lábios na ferida e chupou aquele sangue preto que saiu, ela cuspiu fora. E o Milanês observou que quando ela fazia isso, ela conversava com alguém que estava do lado. Ela ia fazendo isso e conversando com alguém que estava do lado, porque ele não via quem. Provavelmente Babaji, a entidade que protege os sofredores, escravos e índios. E ela repetiu essa operação 3 vezes, chupando sangue escuro e cuspindo. Depois ela pegou aquela massa que ela tinha mascado, que limpou a boca dela, foi nas águas do riacho, molhou e colocou na ferida. Imediatamente a dor passou. Milanês se sentiu melhor, levantou-se e, apoiado nos ombros da preta velha e da curandeira Pari, foram levados até a aldeia. Chegando lá, foi dado para ele uma mistura de raízes, uma beberagem, que ele bebeu e se sentiu muito melhor. Mas os velhos que estavam na tribo, estavam lá fazendo seus balaios, fazendo seus artesanatos, são muito supersticiosos e ficaram indignados, porque há uma relação muito grande entre a natureza e os povos nativos. Eles queriam matar a cobra. Dizem que a jararacuçu é uma das mais terríveis, o veneno mortal. Eles queriam ir lá matar a cobra. A preta velha não deixou. Conta a história que a preta velha foi lá, repreendeu a cobra, mandou ela ir embora e nunca mais voltar por ali. Então, o Milanês se curou desse veneno de cobra. E nós vamos lembrar que Jesus disse para os seus discípulos, Mateus 19, em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas o tempo passou, Milanês curou do veneno de cobra, continuou trabalhando junto com os nativos, escravizados, índios, levando alegria, levando esperança, recursos materiais. Como catequista que ele se fez, junto com os catequizadores, ele visitava as comunidades, as casinhas pobres, pregando o Evangelho, aliviando as dores, usando o cordãozinho que a mãe lhe dera de presente. E com o tempo, a visão espiritual de Milanês começou a se abrir. E ele começou a perceber a presença da mãe dele, onde ele ia, nas casinhas onde ele ia, nas aldeias onde ele ia, a mãe dele sempre presente espiritualmente. Ele colocava o cordão cheio de nós, orava e vinha tratamento,
vinha o resultado positivo. Mas, como todos nós, chegou o dia também que Fernando Milanês ficou doente. Ele ficou doente e, naturalmente, ele veio a desencarnar. E foi um quadro de elevada suavidade. Os negros, os índios catequizados, os catequizadores que trabalhavam junto com ele, formavam então uma extensa fila para beijar as mãos já cansadas do Pai Branco, que atravessou o mar para confortar, para auxiliar os sofredores do Brasil e que tanto ajudaram a viver. Enquanto esteve lúcido, Fernando Milanês abençoava todos eles, um por um. Uma palavra amiga, um incentivo, um encorajamento em favor de cada um deles. E nos momentos, então, nos momentos derradeiros da sua existência no plano físico, Fernando Milanês recebeu a presença da sua mãe adorada, que lhe acompanhava a vida já há muitos anos, os seus trabalhos, as suas tarefas já há muitos anos, e que estava agora acompanhando ele neste momento tão grave da nossa existência, que é o momento que antecede a nossa desencarnação. Então, Milanês ainda percebeu a presença de um espírito de grande capacidade e que ele não quis dizer quem é, porque ele não se sentia merecedor de tamanha honra, mas todos nós sabemos quem é. Foi aquele mesmo que disse: vai, meu filho, se você quer ser feliz, vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, distribui para os necessitados e venha, que eu vou te ensinar. Nós dois vamos trabalhar juntos e você será feliz. Então, com lágrimas nos olhos, Fernando Milanês desprendeu-se do corpo físico, cercado de amigos, tanto no material, no plano físico, quanto do mundo espiritual. Amigos que lutaram com ele durante muitos anos. E ele chorou de felicidade, chorou de alegria, por ter ingressado no Brasil, a terra de Santa Cruz, a terra do Cruzeiro do Sul, pelas portas do amor e pelas portas da caridade, que foram abertas para ele pela misericórdia de Jesus. Então, quando o senador Paulo Neturo estava em Roma e a sua filha Flávia tremendamente doente, ele que gastara muitos recursos de dinheiro em tratamentos e médicos para a cura da sua filha, não conseguiu absolutamente o resultado esperado. Então ele, ouvindo falar do mestre de Nazaré, vai até Jerusalém e procura Jesus. Encontra Jesus. E ele sente uma vibração de energia muito grande. Ele sente um bem-estar muito grande, envolvido na aura, na psicosfera de Jesus. E Jesus fala para ele da filha enferma. E Jesus disse: segue-me, vem e segue-me. A sua filha está curada.
Não por merecimento seu, mas por merecimento daquele anjo que você tem dentro de casa. A esposa, Lívia, sua filha está curada, mas você precisa me seguir. Hoje ou daqui a milênios. Assim como o senador Hugo Lenturos, que hoje é o Emmanuel, também o jovem rico, não seguiu Jesus quando foi chamado. Esperou 1.600 anos, assim como nós também, mergulhados no oceano dos séculos. Hoje nós estamos despertando para Jesus. E o convite continua. Vem, segue-me hoje. Amanhã poderá ser muito tarde. O jovem rico poderia ter se poupado da desencarnação precoce. Emmanuel poderia ter se poupado da cegueira, porque ele foi cegado pelo inimigo, e pela desencarnação terrível no desastre do Vesúvio, porque ele estava lá em Pompeia quando o Vesúvio destruiu a cidade. Então, embora o caminho de Jesus aparentemente é o mais difícil, é a porta estreita, mas é o caminho que nos leva verdadeiramente a uma felicidade, enquanto que o caminho largo dos prazeres, do prestígio, da riqueza, pode nos levar a muitos séculos de sofrimento. Eu agradeço a paciência de vocês, peço desculpas pelos meus erros e peço a Jesus, assim como ele fez com o jovem rico, para que ele possa ir na nossa casa, visitar a nossa família, tirando de dentro da nossa casa toda a perturbação espiritual, tirando a desavença, a desarmonia entre o casal, entre os filhos, entre os irmãos. E os jovens casais, a esperança daqueles que precisam reencarnar, possam sim ter casa para morar, ter emprego, ter saúde, e possam receber os filhos de Deus como seus filhos. E quando chegar o fim desta vida, e ele vai chegar, assim como chegou para Miramês, também vai chegar para nós, que nós possamos devolver esses filhos a Deus, porque Ele é o Pai de todos nós, cheio de sabedoria, cheios de bondade. Agradeço a todos. Muito obrigado. Muito bom. Bacana, né, pessoal? Saber um pouquinho da origem de Miramês, da casa que nos acolhe com tanto carinho, a esses 33 anos já de tarefa nessa matéria. Uns recadinhos rápidos. Nós temos evangelização segundas, quartas, de 20 às 21 horas, evangelização infantil, pré-mocidade para bebês. Nós também temos o estudo da mocidade aos sábados às 14 horas e o estudo sistematizado da doutrina espírita aos sábados às 17 horas. Às segundas e quartas, nós temos o atendimento fraterno. É só chegar na recepção até às 19 horas e deixar o nome. E aos domingos também, às 9 da manhã, deixa lá. Nas quartas também nós temos a orientação espiritual, mesma forma, às 19 horas, deixar o nome na recepção. E também temos a visita aos enfermos, quartas-feiras, a partir das 14h30. É só deixar o nome na recepção. E também nós temos uma equipe que faz a orientação de como realizar o Evangelho no Lar. Mais informações na recepção. É muito bom, né? Mas como notícia boa não pode vir acompanhada, nós vamos ter mais um pouquinho do coral, depois nós vamos para a nossa prece final. Ouço Deus.
matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Ao José grosso querido, que por nós luta e padece, nossos corações reunidos nas asas leves da prece, que as bênçãos de paz e luz lhe sejam sempre aumentadas na risada que nos conduz para celestiais moradas, na formação do ambiente, na proteção deste teto, nós nos sentimos presentes, na distribuição do afeto, nas expansões de alegria, que funde a nossa emoção. Nós rogamos a Maria, a sua iluminação. Ao José grosso querido, que por nós luta e padece, nossos corações reunidos nas asas leves da prece, que as bênçãos de paz e luz lhe sejam sempre aumentadas na estrada que nos conduz para celestiais moradas. No exercício do Evangelho, o exemplo de Paulo seguindo leva ao jovem e ao velho lições de se doar servindo. Nas agruras da vida, no desespero, na dor, és mensageiro da luz, instrumento sublime do amor. Mais um farol A brilhar, cruzeiro na treva densa, convida-nos a trabalhar, divulgando a doutrina imensa. Muito bom. Um último recado
as meninas pediram para avisar para que vocês aguardem o final da prece, sentados, porque elas vão deixar uma lembrancinha com vocês. E ao final dessa entrega dessa lembrancinha, aqueles que desejarem tomar um passo, por favor, formem uma fila aqui à direita. A gente só pede a caridade do silêncio para não atrapalhar os trabalhos. Mas recebemos muito, agora está na hora de agradecer. Eu convido vocês a nos acompanhar numa prece, encerrando os nossos trabalhos da noite. Ó divino Jesus, irmão querido, incondicional de todas as horas, aqui estamos, ó divino Mestre, agradecidos e jubilosos, Jesus, por essa oportunidade maravilhosa de conhecer um pouco mais do Teu Evangelho, que liberta, que consola, que esclarece, que nos dá esperança de dias melhores. E que possamos, Jesus querido, sermos dignos de tantas bênçãos na caminhada. Rogamos ao Divino Mestre por aqueles que passam por provas ainda maiores que as nossas e que nesse momento ainda não têm condição de enxergar a Tua grandiosidade e Teu amor para conosco. Mas acreditamos, Jesus, que a vida segue os cursos sábios que o Pai determinou. Que o Teu amor, Jesus, seja sempre a nossa maneira. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Meus irmãos, aguardem um pouquinho, depois vão com Deus e paz profunda a todos. Você
de